Olá! Voltando às nossas aulas de doutrinas bíblicas, hoje eu queria abordar dois temas que são aparentemente antagônicos, paradoxais e que levam muita gente a se dividir nesses conceitos. Eu falo sobre predestinação versus livre-arbítrio. Aqueles que só pensam na predestinação e rejeitam o livre-arbítrio como uma possibilidade do homem escolher ser salvo. Mas há aqueles que creem que simplesmente o homem escolhe ir para o inferno ou ficar com Deus. E nós vamos pensar nesses dois temas e tentar uma conciliação, porque na verdade os dois são bíblicos, os dois são revelação de Deus. Vamos pensar primeiro na predestinação. Como o próprio nome indica, significa destinar com antecedência. Efésios 1,4 diz: Deus elegeu os salvos antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios. Mas, por outro lado, João 3,36, Jesus é bem claro, dizendo que aqueles que creem no Filho serão salvos. Então, Deus deu liberdade ao homem para rejeitá-lo ou aceitá-lo. Isto é livre-arbítrio. Ainda em Romanos, para dizer mais algum texto sobre predestinação, capítulo 8, versículo 29 e 30, diz lá: aos que dantes conheceu, também predestinou. É muito importante pensar nisso. Ele predestinou aos que dantes conheceu. Portanto, pelo seu pré-conhecimento, Deus predestinou para a salvação. Atos capítulo 3, versículo 48, diz também: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida. Então, os que estavam destinados creram. E a gente pode imaginar, os que não estavam destinados não creram. Será que é pela destinação que os homens creem? É uma atitude de fé. Ainda Jesus coloca mais uma pazinha para nos fazer pensar. João 15,16, ele diz: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Então Jesus nos escolheu, nós não o escolhemos. E ainda Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2,13, Deus vos escolheu desde o princípio. E o princípio aqui significa antes da fundação do mundo. Os que defendem a predestinação dizem que as obras não constituem a base da eleição. E nós sabemos disso. Não há crente que não acredite que não é pelas obras, mas pela graça. Só a graça de Deus que nos salva. Mas, por outro lado, eles advogam que a incredulidade é que constitui a base da rejeição. Portanto, se o homem é incrédulo, ele não pode ser escolhido. Ou não é escolhido, ou ele é incrédulo porque não foi escolhido. É uma questão para se pensar. Se as obras não têm mérito para a salvação, como podem ter para a rejeição? Aí a gente vai pensar agora em livre-arbítrio. O que o livre-arbítrio diz? Ou os textos levantados para advogar o livre-arbítrio dizem. Nós temos, por exemplo, Gênesis 2,16, em que a gente encontra lá o homem sendo criado livre para obedecer ou desobedecer a Deus. Quando Deus lhe diz: olha, você tem todos os frutos no jardim para comer, mas daquela árvore que está no centro do jardim não coma. A árvore do conhecimento do bem e do mal, fique longe dela. Era uma chance que o homem tinha de obedecer a Deus e não tocar naquela fruta. Ainda em Gênesis 4,7, já advertindo Caim, que estava prestes a cometer o pecado do assassinato do seu irmão. Ele disse para Caim: se você bem fizer, você será aceito. Mas se não, o pecado jaz à sua porta. Você vai cometer o pecado. Então, fuja do pecado. Escolha fazer o bem. A escolha do homem. Josué também diz, quando está indo para a terra prometida, já ao povo, que eles deviam escolher se queriam servir aos ídolos dos gentios, das nações ao redor, ou escolher servir ao Senhor.
e ele diz aquela frase bem conhecida de todos nós: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma decisão que Josué tomou e colocou o povo para pensar em tomar também esta decisão. Ainda encontramos Jesus mesmo dizendo em Marcos 16, quando ele diz para a gente pregar o Evangelho, que a escolha dada ao homem para ser salvo seria crer. Aquele que crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Isso está em João 3,16 e ainda também João 3,36, Jesus é bem taxativo, ele diz: aquele que crer no Filho será salvo. Portanto, o homem tem que crer. Crer é exercício de fé. O homem precisa crer para ser salvo e crer em Jesus Cristo. Os que defendem o livre-arbítrio dizem que quem busca, encontra, e quem bate se lhe abre. Isso é ensino de Jesus. Mas a Bíblia também diz, através de Paulo em Romanos, que não há quem busque a Deus. Contradição com o que Jesus disse: quem busca, encontra, e se não há quem busque a Deus, ninguém vai encontrar. Como conciliar essas duas situações? É o próprio texto bíblico que nos diz, em Hebreus 3, 15 a 19, que não façam como o povo no deserto, que se rebelaram, ouviram a palavra de Deus, mas se rebelaram. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então eu posso endurecer meu coração, ou Deus vai endurecer o meu coração, como fazia com Faraó no Egito. São dois temas que aparentemente se excluem. Mas vamos pensar numa conciliação desses dois temas. A predestinação, ela acontece no âmbito eterno. Foi antes da fundação do mundo que nós fomos escolhidos por Deus. Portanto, na eternidade, onde as coisas não mudam mais, onde as coisas são feitas e permanecem para sempre. Portanto, a predestinação é eterna e é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus vive eternamente e pode fazer escolhas eternas. No tempo, nós, seres humanos, estamos perdidos, mortos em pecados, como diz Efésios 2:1. Todos nós estamos mortos em pecados. No tempo, nós não estamos salvos, não, nenhum de nós que vive no mundo, mesmo os escolhidos. Na eternidade, Efésios 2:6 diz lá: nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Isso é no caráter eterno. O apóstolo Paulo está falando que nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Nós estamos aqui ainda, enfrentando a vida dura, as aflições desse mundo. No tempo, na verdade, nós estamos separados da glória de Deus. Não há ninguém que busque, não há ninguém que mereça estar na presença de Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus. Mas Jesus diz uma palavra muito importante. Ele diz: aos homens é impossível, mas a Deus nada é impossível. A Deus tudo é possível. E aqui está a palavra-chave da conciliação entre predestinação e livre-arbítrio. O livre-arbítrio é temporal, é um atributo humano. Deus tem o livre-arbítrio, mas Ele nos dotou do livre-arbítrio para que nós pudéssemos também tomar uma decisão e não fôssemos, sem escolha nenhuma, habitar no céu ou no inferno. A palavra que está em Efésios capítulo 1:13 diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então, o que aconteceu? Nós ouvimos a palavra de Deus, cremos, e pela nossa crença e aceitação, nós pudemos ser selados com o Espírito Santo, então garantidos para a vida eterna. A Bíblia diz ainda que todos ouvirão, mas nem todos crerão. Isso está lá em Mateus 13:18. Mas há um texto também que Jesus diz que é bem claro, bem elucidativo. Ele diz: a hora está chegando, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Se agora é o momento presente, em que os mortos em delitos e pecados ouvirão a voz do Filho de Deus e crerão e viverão. Então, a nós é dado a oportunidade de ouvir, mesmo mortos em delitos e pecados. Jesus falou também sobre a obra do Espírito Santo na terra e qual é o primeiro ato, a primeira atitude que o Espírito Santo toma diante do homem pecador. Convencer-nos
do pecado, depois do juízo e da justiça de Deus. Mas o primeiro ato é convencer-nos de pecado. Então ele nos faz o quê? Toma-nos e convence-nos que somos pecadores. Nos mostra que somos pecadores pela palavra da verdade. Quando a gente ouve, significa que a palavra de Deus atingiu a gente lá no fundo do nosso coração, como dizem Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito. E o que está morto no homem, o que morreu no Éden, foi o Espírito de Deus. Adão continuou vivendo na carne, mas a comunhão com Deus ele perdeu. E é o Espírito Santo quem entra lá no íntimo do nosso ser, atravessa a divisão da alma e chega ao Espírito. Convence o Espírito de que ele está vivendo numa carne pecaminosa e o Espírito pede socorro. E pede a Deus que quer ser salvo, ou não. Este é o momento em que o homem pode usar o seu livre-arbítrio, porque Deus fala ao seu coração. E o que diz a palavra de Deus? Que aqueles que ouvem vão crer. Como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, é preciso que se pregue a palavra de Deus. E pregando a palavra de Deus, as pessoas terão contato com o Espírito Santo de Deus através da sua palavra. E é aí que acontece a conversão. Por isso que nós podemos dizer, nós temos que pregar. Quem convence de pecado é o Espírito de Deus. Então, meus irmãos, a salvação é um atributo divino, a predestinação é atributo divino. Ele sabe, como diz Pedro, eleitos segundo o seu pré-conhecimento. Eleitos segundo a presciência de Deus. Está lá em Pedro. E quando o homem é confrontado, ele é capacitado por Deus para tomar a decisão que Adão tomou antes de pecar. Algumas dúvidas? Vamos conversar? Até a próxima.